Olá, eu sou a professora Carma Silva. O perímetro é o assunto de que vamos tratar hoje. O perímetro é um tópico da geometria. Nós vamos utilizar o geoplano para abordarmos este assunto. Com o geoplano e utilizando a unidade de medida mais pequena que pode ser usada entre dois pinos do geoplano, podemos construir um quadrado. No geoplano também se podem construir outras figuras, como por exemplo este retângulo que tem 6 unidades de medida. Mas também se podem construir figuras diferentes com perímetros iguais, é o caso deste retângulo e deste quadrado. E outras figuras, como por exemplo esta, que também tem 8 unidades de medida de comprimento. O perímetro é a soma das medidas de comprimento dos lados de uma figura ou objeto. Então, e o que é que acontece quando as figuras ou objetos não têm formas poligonais? Não se medem os perímetros? Têm de se medir, só que as técnicas são outras, como por exemplo na medida da circunferência, que essa tem uma regra própria. Existem muitas figuras poligonais e já que falamos em regras, vamos então perceber e memorizar como é que se calcula o perímetro de uma figura ou objeto. No cálculo do perímetro usamos unidades de medida de comprimento, mas não nos podemos esquecer dos lados que a figura ou objeto tem. 3, 4, 5 ou 10 lados, temos que os pôr todos. Vamos recordar, o perímetro é a soma da medida de todos os lados. No caso do triângulo é a soma da medida dos 3 lados. No caso do quadrado ou do retângulo é a soma dos 4 lados. Não esquecer que o quadrado tem os lados todos iguais e o retângulo tem os lados iguais 2 a 2. Vamos fazer um exemplo e vamos calcular o perímetro deste campo triangular. Repara que este campo tem as medidas todas na mesma unidade de medida, mas pode acontecer não estar e teres de fazer a conversão antes de fazer a operação. Temos aqui outro exemplo com um campo de futebol. Um dos lados mede 120 metros, o outro mede 60 metros. O maior é o comprimento, o menor é a largura. Nós sabemos que os retângulos têm os lados iguais 2 a 2, por isso não nos podemos esquecer de somar 2 comprimentos e 2 larguras. Muito bem, mais um assunto que conseguiste aprender e não te esqueças das regras que deves utilizar para não cometeres erros.